Olá, o professor Tiago está por aqui para, na aula de hoje, vermos um primeiro assunto que é os elementos, naturais do negócio jurídico. Vocês têm esse conteúdo lá no roteiro de estudos. E em um segundo momento, o professor vai falar um pouco sobre representação, assunto que não é totalmente novo, porque lá no Direito Civil 1, nós já fizemos alguns comentários a respeito desse instituto representação. Então, a nossa aula de hoje, ela inicia falando sobre elementos naturais que caracterizam os negócios jurídicos e depois nós vamos terminar a nossa aula de hoje falando da representação. O professor gosta de iniciar a aula sempre chamando a atenção de vocês para aspectos que relembrem a aula anterior. E as aulas anteriores, elas foram pautadas no artigo 104 do Código Civil, que vocês bem sabem. Artigo 104 esse de fundamental importância dentro do contexto do Código Civil. Tudo passa por ele. A ideia de ter um agente capaz, a ideia de analisar o objeto, que seja um objeto lícito, possível, determinado ou determinável, a ideia da vontade, que deve ser livre, e, por fim, a situação da forma legal ou do atendimento das formalidades ou solenidades exigidas pela lei, e que eu disse, quando a lei exige formalidades ou solenidades, a gente atende às formalidades e solenidades para que o ato, para que o negócio seja construído de forma correta. Então, o professor vai relembrar que os artigos que se seguiram ao 104, o 105 até o 114, eles complementam o artigo 104. Eles são explicações ou a respeito do objeto, alguma exceção, ou a respeito do agente capaz, alguma exceção, ou a respeito da vontade que deve ser livre e que nós não devemos interpretar o silêncio como manifestação de vontade na imensa maioria dos casos. Vimos também o artigo 113, que brilha e ilumina todos os artigos do Código por causa da cláusula geral da boa-fé. E também o professor analisou a questão de formas, formalidades e solenidades, dando especial atenção à escritura pública, tão essencial para a prática de negócios jurídicos que envolvam bens imóveis com valores superiores a 30 salários mínimos. Isso tudo é pura revisão, só para que os senhores relembrem o que a gente acabou de ver nas aulas anteriores e para que agora sim nós possamos compartilhar algum documento e que vocês possam tomar contato com essa proposta da aula de hoje, que é falar inicialmente a respeito dos elementos naturais ou identificadores do negócio jurídico. Se eu pudesse falar com vocês de forma muito curta, eu diria que todo e qualquer negócio jurídico, todo e qualquer contrato, ele não se identifica apenas pelo título. Professor, o que o senhor está falando? Eu estou falando isso aqui, gurizada. Quando a gente olha, e vocês estão tendo contato aqui ao lado, ó. Quando a gente olha para um contrato e vê lá no cabeçalho escrito contrato de locação, vocês vão interpretar só pelo título que se trata de um contrato de locação? É isso que eu estou querendo dizer. O título é um elemento que naturalmente identifica o contrato? E a resposta, ela pode ter duas possibilidades.
Se vocês não forem operadores do direito, ou seja, não têm técnica jurídica, então vocês vão dizer assim: pelo título do contrato eu já sei que se trata de um contrato de locação. Mas, de outro modo, se vocês forem operadores do direito, técnicos juridicamente, isso é muito pouco, é uma análise muito singela, ler o título do contrato e entender que pelo título se trata de um contrato de locação. O que eu estou querendo dizer é que para nós, lidadores do direito, intérpretes de contratos, nós temos que descer o olho para as cláusulas contratuais e tentar identificar se aquele contrato é realmente um contrato de locação. Por quê? Volto lá no contratinho que eu tenho mostrado para vocês, ó, já desde a aula passada ele está ali, porque na aula passada eu disse, esse é exemplo de um contrato particular, feito no escritório das partes, e então as partes assinam e esse negócio tem valor jurídico, ele obriga as partes que o assinam. Então, vocês já sabem que sim, que nós temos contratos como uma forma de segurança jurídica, que contrato faz lei entre as partes, mas que aquela autonomia absoluta da vontade, ela já não existe mais. Nós vamos chamar agora de autonomia privada. E é uma autonomia privada porque houve mitigação dessa autonomia que se exercia no mundo contratual. Pelo Código de 16, uma autonomia extrema, uma autonomia absoluta. Pelo Código de 2002, essa autonomia já se transforma em algo mitigado, em algo diminuído. Bom, mas não menos importante, os contratos continuam sendo lei entre as partes que o assinam. Por algumas vezes, nós vamos encontrar contratos que vão produzir efeitos extra-partes. As partes assinam o contrato, elas se obrigam pelo contrato, mas aquele contrato, dada a importância que ele tem e dada a importância do registro público, esse contrato ele vai produzir efeitos, ele vai produzir eficácia também perante terceiros na sociedade. O que o professor está a dizer é que um contrato particular geralmente obriga aqueles que o assinam, mas que em algumas hipóteses, quando a lei, por exemplo, exige escritura pública para comprar ou vender algum imóvel com valor superior a 30 salários mínimos, a escritura pública, obviamente, obriga as partes que a assinam, mas ela não produz efeitos perante terceiros. Nós vamos buscar efeitos perante terceiros de que forma? Levando a escritura pública a registro no registro de imóveis. Então, o registro de imóveis, que é um registro público, que toda a sociedade tem acesso, que todos presumidamente conhecem a titularidade e a propriedade dos imóveis que estão lá. Então, quando a gente leva a escritura pública a registro, ocorre aquilo que a gente tão sonha como efeito de negócio jurídico, a transmissão da propriedade do bem imóvel. O vendedor, com o registro, deixa de ser proprietário e o comprador, com aquele mesmo registro da escritura pública, passa a ser o titular do domínio, passa a ser o novo proprietário. Pois com esse gesto de registrar a escritura pública, nós estamos conseguindo obter efeitos não só entre as partes, mas também conseguimos obter alguns efeitos exteriores, alguns efeitos extra-partes. Então, esse contrato, ele vai, por escritura pública, obviamente, mas esse contrato, ele vai produzir efeitos de tornar o comprador proprietário. E os demais cidadãos da sociedade se comportam em submissão a isso, se comportam em situação de respeito à propriedade do novo proprietário. Então, ele vai ter ali o respeito social, no sentido de que ninguém vai invadir a casa que ele comprou, de que ninguém vai, de certa forma,
prejudicar a posse e a propriedade que ele agora exerce sobre aquele bem. O que eu estou a dizer é em torno dos elementos naturais do negócio jurídico. Estou resgatando que o contrato é lei entre as partes e que algumas vezes a gente consegue exteriorizar efeitos além das partes que estão assinando o contrato. O contrato é lei entre as partes como regra geral e por vezes a gente consegue exteriorizar efeitos além das partes que o assinam. Tá bem? Resgatado isso, vocês estão agora entrando na técnica jurídica de interpretação contratual. Eu estou a dizer a vocês, portanto, que o contrato ele se reveste de importância social no Brasil, ele obriga as partes, mas a gente é obrigado juridicamente não só a se contentar com o título do contrato. Nós precisamos descer o olho no contrato e ler suas cláusulas para apurar se efetivamente o contrato que nós estamos analisando é uma locação como o título diz. Se o contrato que nós estamos analisando é uma compra e venda, como o título diz. Porque cada contrato tem uma característica e nós vamos nos debruçar a essas características nesse início de aula para que vocês compreendam o que o professor quer dizer quando fala de elementos naturais dos negócios jurídicos. Elementos que naturalmente vão identificar cada um dos contratos. Então, vamos lá. Quando a gente pega o contrato de locação, que tem como título contrato de locação, além de qualificar as partes, dizendo a sua documentação, dizendo a sua profissão, dizendo o domicílio onde se fixam, onde tem a sua sede para fins civis, além disso, o contrato deve conter, sendo uma locação, o contrato deve conter uma cláusula estabelecendo qual é o objeto que vai ser locado. Professor, pode ser bem móvel ou pode ser bem imóvel? Sim, pode ser bem móvel ou pode ser bem imóvel, a critério das partes. Não é à toa que existe a locação de veículos automotores, empresas especializadas em locar veículos, assim como é muito comum a locação de bens imóveis para fixação de residência e, por óbvio, para fixação também de domicílio da parte que lá vai residir. Então, o primeiro aspecto ao lermos um contrato de locação é encontrarmos descrito em uma de suas cláusulas o objeto que está sendo negociado. E esta é uma cláusula, portanto, obrigatória, um elemento que naturalmente deve constar em um contrato de locação. Aqui, nesse contrato que vocês leem, a cláusula que está ao lado, ela vai expressar a característica do bem objeto da locação. Um apartamento semi-mobiliado, conforme a descrição que se encontra no termo de vistoria em anexo, 2 aparelhos de ar-condicionado, lustres e assim por diante, com 2 quartos, sala, 3 sacadas, lareira, dependência de empregada, churrasqueira, 3 banheiros. Bom, poderia ali ter feito constar a matrícula do imóvel? Poderia ser um dado a mais ali para descrever o apartamento. Mas vamos pensar assim, que o objeto está descrito na cláusula primeira. Trata-se de um apartamento, um bem imóvel, portanto, que vai ser objeto de locação para fins residenciais. Além disso, para naturalmente caracterizar-se como locação, qual é o segundo elemento que não pode faltar nesse contrato? E eu digo a vocês que o segundo elemento é uma cláusula fixando o preço do aluguel. Sim, porque se é aluguel, tem que ter o preço pago mensalmente pelo inquilino como
aluguel. Os valores do aluguel, eles devem constar no contrato, sob pena de não se caracterizar como contrato de locação. Um contrato denominado como locação, que descreva o bem objeto do contrato, mas que não tenha uma cláusula indicando o pagamento do aluguel, nada mais vai ser do que um contrato de comodato, empréstimo de bem imóvel. Por quê? Porque quando não há pagamento de aluguel, na verdade, nós naturalmente estaremos diante de um comodato, contrato de comodato, que é aquele empréstimo que se faz de bem infungível, bem que não admite substituição por outro igual. Se eu estou emprestando o apartamento da matrícula tal, é aquele mesmo apartamento que eu vou querer de volta ao final do contrato de empréstimo, ao final do contrato de comodato. Então vejam que tecnicamente vocês juristas não poderão se contentar com o título do contrato. Ah, é um contrato de locação, está dito ali no título. Sim, sinaliza que é um contrato de locação. Vamos descer o olho lá nas cláusulas, vamos ver qual é o bem que está se descrevendo como bem a ser locado e vamos ver qual é o preço dos aluguéis, qual é o valor pago pela locação mensalmente ou diariamente, se for uma diária, em caso de bens móveis como o veículo. Vamos analisar o contrato para ver se naturalmente as cláusulas nos permitem concluir que se trata de uma locação. Porque uma falha dessas, onde em um contrato de locação a gente não a puser, não colocar a cláusula que prevê o preço do aluguel, isso pode ser qualquer coisa, menos locação. Um contrato denominado de locação precisa, além de descrever o bem que está sendo alugado, também precisará descrever o preço do aluguel. É isso que eu estou dizendo a vocês. E eu disse no começo, se eu pudesse resumir, nem tão resumida foi a minha explicação, mas a ideia é exatamente essa, que nós, operadores do direito, não podemos nos contentar com o título do contrato. Não podemos nos contentar com o título do contrato. É preciso descer o olho e analisar todas as cláusulas, para que nós possamos perceber se realmente se trata de um contrato de locação. Contrato de locação tem que ter a fixação do preço do aluguel, senão não é contrato de locação. Vocês têm no roteiro de estudos que o professor passou a vocês uma palhinha, uma ideia central a respeito desses elementos naturais. Não é nada complexo, não é nada extenso, vocês só precisam reconhecer isso, que como juristas que são e que serão, vocês não se contentarão apenas em ler o título do contrato. Para vocês afirmarem com toda a certeza que se trata de um contrato de locação, é preciso descer o olho nas cláusulas contratuais e confirmar isso. Confirmar que se trata de uma locação, porque lá estará descrito o objeto locado e lá também estará dito qual é o preço da locação, qual é o valor mensal do aluguel. Querem ver como é fácil transformar o modelo do contrato de aluguel em contrato de comodato? Se eu tiver aquele contrato de locação como modelo, basta eu substituir o nome de contrato de locação por contrato de comodato, a qualificação das partes vai ser a mesma, a cláusula que descreve o objeto vai ser a mesma, entretanto, uma cláusula que vai se seguir não vai estabelecer o preço do aluguel e simplesmente vai dizer que há um empréstimo gratuito, há um empréstimo, portanto, à parte beneficiária, à parte comodatária, que poderá utilizar-se daquele apartamento emprestado por
por quanto tempo quiser, ou poderá utilizar-se daquele apartamento emprestado pelo período de 2 anos. Enfim, as partes podem ajustar no contrato os seus interesses. Mas o fato é que será contrato de locação se descrever o apartamento e fixar o aluguel. Será contrato de comodato se descrever o apartamento e não cobrar nada em troca, tratando-se de verdadeiro empréstimo. O mesmo que eu estou dizendo aqui para a locação e comodato, que eles são muito próximos, sendo que um tem preço e o outro não tem preço. O mesmo que eu estou dizendo aqui para a locação e comodato, eu poderei dizer para a compra e venda e doação. Qual é a característica da locação e do comodato? Que não há transmissão da propriedade. Quem empresta, empresta por benevolência, empresta por solidariedade, não quer nada em troca e fica com o bem emprestado na sua titularidade, na sua propriedade. Quem loca pensa em ganhar algo em troca, o valor do aluguel mensal, mas não transmite a propriedade do bem. Também fica com o patrimônio em seu nome. Veja-se que tanto na locação quanto no comodato, nós temos uma permanência da titularidade do domínio, o proprietário continua sendo proprietário, só que na locação ele recebe valores em troca e no comodato ele empresta gratuitamente, por óbvio, tratando-se de empréstimo, é gratuito. Se eu levar o raciocínio de vocês para a compra e venda e para a doação, eu vou ter uma outra estrutura jurídica no sentido de que tanto na compra e venda quanto na doação, nós vamos trocar o titular do domínio, vamos trocar o proprietário do bem, mas nós também teremos a obrigação jurídica de analisar as cláusulas contratuais para ver se estão presentes as cláusulas que identificam o contrato como compra e venda, ou se estão presentes as cláusulas contratuais que identificam o contrato como doação. A ideia na compra e venda e na doação é que o titular da propriedade vai se desfazer dessa propriedade, transmitindo essa propriedade ou ao comprador na compra e venda, ou ao donatário na doação, cientes vocês que estão de que o donatário precisa aceitar a doação. O que mais que o professor tem que dizer, então? Quando vocês lerem no contrato de compra e venda, vocês não se contentarão com o título. Vocês precisarão descer o olho nas cláusulas contratuais para analisarem se realmente se trata de um contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda, além de qualificar as partes, precisará descrever o objeto vendido e também precisará, em uma segunda cláusula, estabelecer o preço. Vejam bem, o preço em dinheiro, em moeda corrente nacional, pela compra daquele bem. Então, o vendedor entrega o objeto vendido e o comprador paga em dinheiro, moeda corrente nacional, o real aqui no Brasil. O que vocês não podem confundir e que as pessoas não devem confundir é com a permuta ou troca. Quando de um lado uma das partes entrega um bem e de outro lado a outra parte lhe paga com outro bem, nós não temos compra e venda propriamente dita. Nós temos uma permuta, um contrato de permuta, também chamado de troca. Trocar um bem por outro bem. Isso não é compra e venda. Professor, mas eu vi um negócio que os caras fizeram para compra e venda de uma casa e uma parte do patrimônio, uma parte do preço foi paga em veículos automotores.
Então, o comprador da casa pagou uma parte em dinheiro e outra parte ele entregou um outro imóvel ou entregou um outro patrimônio. Estamos diante de um negócio misto. Parte feita por permuta, naquele valor consistente na troca de um bem por outro bem, e outra parte feita em dinheiro, moeda corrente nacional. O que eu estou a enfatizar a vocês é que a compra e venda pura e simplesmente considerada, ela deve ser representada pela seguinte ideia: a descrição do objeto vendido de um lado e a descrição do preço em dinheiro pago pelo comprador para comprar aquele objeto. A compra e venda tradicionalmente considerada, ela ocorre assim. Embora a gente saiba que no mundo negocial, muitas pessoas pagam uma parte do bem que compram com outro bem. Ali naquela parte, naqueles valores onde há uma troca, ali é verdadeira permuta. Uma troca de um bem por outro bem. E na parte onde há pagamento em dinheiro, lá é naturalmente uma compra e venda. Mas a compra e venda nua e crua, aquela simplesmente considerada como compra e venda, prevê de um lado o bem vendido descrito em uma cláusula e de outro lado, numa segunda cláusula, o preço do bem que foi tratado e que foi ajustado pelas partes em dinheiro. Então, voltando ao nosso raciocínio, o nosso contrato de compra e venda, nós somos obrigados a descer o olho nas cláusulas contratuais e analisar se lá está descrito um bem para venda e se lá também tem uma cláusula descrevendo o preço do imóvel, o preço do imóvel. Estaremos diante da característica de um contrato de compra e venda e poderemos juridicamente concluir se trata de um contrato de compra e venda, que passou regularmente pelos planos de existência e de validade e que poderá ou não estar produzindo seus efeitos jurídicos. Mas vejam que há uma necessidade de ler as cláusulas contratuais para identificar características elementares nos negócios jurídicos. Agora, se eu transformei o nosso contrato de locação, o modelinho de contrato de locação, em um contrato de comodato, eu também posso fazer uma transformação do contrato de compra e venda em contrato de doação. Basta que eu mude o título do contrato, a qualificação das partes vai ser a mesma, a cláusula que descreve o bem doado permanece a mesma, em vez de vender, ele vai doar. E aí nós teremos uma cláusula que não identificará pagamento de preço, e sim disporá que o donatário deve aceitar a doação para usufruir da propriedade do bem. Então, nós teremos na doação uma ausência de fixação de preço. Se há descrição do bem e se fixa o preço, compra e venda. Se há descrição do bem e não há preço para pagamento, nós estaremos diante de uma doação. Esses elementos naturais que nós estamos analisando agora. Todo e qualquer contrato vai possuir elementos naturais. E vocês encontram aonde esses elementos naturais de cada contrato? Encontram lendo as próprias cláusulas do contrato. Porque o contrato, se for de locação, precisa descrever bem e fixar preço. Se for compra e venda, precisa descrever o bem e fixar o preço da compra e venda. Então, vejam que há, sim, elementos naturais que identificam cada um dos negócios jurídicos que a gente vai orientar, se vocês forem consultores jurídicos, forem consultores do mundo contratual, ou que vocês forem participar como partes interessadas. Sendo partes, vocês vão naturalmente identificar cada um dos contratos pela leitura dos termos e das cláusulas contratuais. Tá bem?
Esses elementos naturais, eles não requerem grande esforço de estudo, senão o reconhecimento de que, na própria leitura do contrato, nós vamos conseguir identificar o que se trata. Se é uma compra e venda, descreve o bem e tem que ter preço para quem compra. Se é uma permuta, precisam as partes estarem trocando patrimônios equivalentes. Eu entrego um carro de 100 mil reais e a outra parte me paga com um carro de 100 mil reais. Simplesmente fizemos uma permuta. Eu me interessava na marca que ele tinha e ele se interessava na marca que eu tinha. Ambos os carros valem 100 mil reais e a gente faz uma permuta. Essa é a característica, esse é o elemento natural da permuta ou da troca. Se for compra e venda, tem descrição do bem e fixação do preço pago pelo comprador. Se for uma doação, há a descrição do bem, mas não há a contrapartida do doador. Não há fixação de preço, porque em doação nós estaremos diante de um negócio gratuito. Não esqueçam dessas informações, esses exemplos que lhes dei, locação, comodato, compra e venda, doação, permuta, esses exemplos que eu lhes dei para que analisem cada contrato com as suas características. Pelas características contratuais, nós vamos conseguir analisar do que se trata. Vamos conseguir analisar se efetivamente aquele título que foi dado ao contrato corresponde ao negócio jurídico que realmente foi feito. Isso que acabo de falar a vocês é um elemento natural, é um elemento que deve ser fiscalizado por quem lê o contrato e ele não esgota todo o assunto, porque vocês poderão estar se perguntando, professor, mas e se o contrato estiver perfeitamente correto? Eu leio aquele contrato que o senhor mostrou ali, ó, e diz contrato de locação, lá nas cláusulas contratuais se prevê o objeto que vai ser locado, um apartamento, também se prevê numa segunda cláusula o preço do aluguel, que é R$700 ali no caso, na época lá, já faz algum tempo esse contrato, já nem vigora mais, mas era R$700 o valor do aluguel, e o senhor pode me dizer que está concluindo que sim, é uma locação. Mas eu quero saber, formalmente é uma locação. O assunto se esgota por aí, na mera formalidade de ser um contrato de locação? E a resposta é não. O assunto não se esgota por aqui. Pelo seguinte, se o contrato está redigido formalmente correto como locação, nós precisaremos verificar sempre se na prática contratual, na execução desse contrato, efetivamente, todos os meses, o inquilino paga os R$700 ao locador. Porque nós poderemos, em contrapartida, analisar que se trata de um negócio simulado, forjado pelas partes. Se cria um documento todo formalizado, todo correto, especifica-se qual é o bem objeto do contrato, especifica-se qual é o valor do aluguel, mas todo mês não se vê o pagamento do aluguel, nem por depósito, nem por boleto bancário, nem pagamento à vista na mão do próprio locador proprietário do bem. Então, se nós na prática do contrato, na execução do contrato, não temos pagamento do aluguel, isso pode significar duas coisas. Ou o inquilino, ele está inadimplente, e é um inadimplente contumaz, que está à espera do proprietário locador ajuizar uma ação de despejo para retirá-lo de lá, ou nós poderemos estar diante de um negócio simulado. Se escreveu no contrato que era uma simulação, que era uma locação, melhor dizendo, desculpem o professor, se escreveu no contrato que era uma locação, se estabeleceu o preço a ser pago pelo aluguel,
mas na realidade nunca se quis aluguel, sempre se quis um comodato. Professor, mas e por que os caras iriam fazer um contrato de locação quando a ideia era não cobrar aluguel e sim simplesmente emprestar o bem objeto da contratação? Por que eles já não fizeram um contrato de comodato? Saindo dessa discussão de locação que não teve o pagamento dos aluguéis. Porque aí, pessoal, aí que entra a malandragem, aí que entra a artimanha. Querem ver? Poderia eu estar passando por um processo onde há pedido de fixação de alimentos para que eu pague alimentos à minha esposa, à minha filha, enfim? Professor, poderia o senhor estar respondendo a um processo para pagar pensão alimentícia, sim? E aí o meu interesse no processo, eu moro em uma casa emprestada por meu pai. O meu interesse no processo é demonstrar que tudo que eu ganho, eu gasto em aluguel, gasto em outras despesas mensais, mostrando ao juiz que eu tenho pouca condição econômica de pagar a pensão. Então eu vou até meu pai, que me empresta o imóvel, e digo: olha, pai, vamos transformar esse comodato em locação. Eu vou redigir um contrato de locação aqui, vamos fixar o valor do aluguel em R$700 e o senhor assina, eu assino, pegamos duas testemunhas e eu vou colocar no processo da pensão que a minha esposa está cobrando e que a minha filha está cobrando, e vou lá no processo da pensão pedir para o juiz diminuir o valor da pensão. O que vocês acham? Na prática, ocorre o pagamento dos aluguéis? E a resposta é não, professor. Na prática, aquele documento, contrato de aluguel, foi forjado pelas partes, foi forjado para colocar-se ele como prova em um processo judicial e para pedir que o juiz reduza ou não defira o pagamento de pensão alimentícia. E aí vem a grande indagação. O que ocorre na ordem prática, na ordem jurídica, se nós tivermos um contrato fraudado, um contrato que não condiz com a realidade? E aí nós vamos estudar o artigo 167 no futuro, numas próximas aulas. Nós vamos estudar o artigo 167, que fala que o negócio simulado é nulo, ou seja, há uma falha grave quando a gente estrutura um negócio jurídico, mas esse negócio jurídico não tem consistência nenhuma com a prática, não tem correspondência nenhuma com a prática. Tratará-se como um negócio simulado e a penalidade é de nulidade absoluta, ou seja, uma falha grave e o contrato precisa ser varrido do meio jurídico. Ele precisa ser derrubado da escada pontiana para o fundo do poço. Ele não está a produzir efeitos, o objetivo nunca foi pagamento de aluguel, mas as partes, especialmente o devedor de alimentos, forjou aquele contrato para tentar demonstrar ao juiz que gastava mais do que efetivamente gasta. E demonstrando ao juiz que gastava mais do que efetivamente gasta, ele queria o efeito no processo de reduzir o valor da pensão. Então, vejam, os elementos naturais estão presentes. Vamos ler: contrato de locação, descrição do objeto, cláusula fixando o preço do aluguel, mas, de outro lado, quando nós vamos para a ordem prática, para ver como é que está funcionando o contrato, a gente percebe que não há pagamento de aluguel, que foi só uma prova forjada, que foi só uma prova construída de forma simulada para tentar reduzir o valor da pensão que se paga. Falei de um exemplo em que o contrato de locação é simulado para tentar justificar uma despesa que não se tem. Agora, eu posso também inverter o propósito de pensar assim: eu, Tiago, moro ou empresto um apartamento para um amigo
eu moro em casa própria, mas tenho um outro apartamento que eu empresto para um amigo e eu preciso justificar uma renda, ter uma renda para justificar, de dizer, olha, minha renda provém desse imóvel aqui. E então eu chamo esse meu amigo que mora mediante comodato, mediante empréstimo do apartamento, e digo a ele, vamos forjar um contrato de locação. Eu vou ser o proprietário locador e você, meu amigo que mora em comodato, você vai ser o inquilino que paga aluguel mensalmente. E vamos colocar aqui que tu me pagas R$ 1.500 de aluguel todo mês. Ah, mas para que tu quer esse contrato de locação se eu não tenho dinheiro para te pagar e se eu não vou pagar o aluguel? Não, é só para nós formar uma prova, eu preciso provar lá no banco que eu tenho renda e que eles podem me fornecer um financiamento, um empréstimo, enfim. Então, eu estou usando o mesmo contrato de locação para inverter o exemplo. Em vez de querer justificar uma despesa que eu não tenho, mostrar que tenho uma despesa que, na verdade, eu não tenho. Nesse segundo exemplo, eu estou querendo mostrar uma renda que, na realidade, não entra. Então, de qualquer das formas a considerar, na prática, na vida real, o contrato de locação ele é simulado porque nós não temos efetivamente uma locação, temos efetivamente um comodato. E então o comodato é que se sobressai. O negócio dissimulado, chamado de comodato, esse pode se sobressair e efetivamente operar entre as partes. Já aquele contrato formal, denominado de locação, e que nunca funcionou na prática, nunca foi implementado pelas partes na prática, esse é um contrato de locação simulado, fraudulento, e merece ação declaratória de nulidade para que ele seja extirpado do mundo jurídico, que ele seja derrubado do plano da eficácia lá para o plano do fundo do poço, lá abaixo do último degrau da escada pontiana, porque negócios jurídicos simulados merecem, segundo o artigo 167, merecem ação declaratória de nulidade que combate falhas graves e que, portanto, essa ação não prescreve e não decai. Tá bem, pessoal? Nos elementos naturais, vocês estão em um primeiro aspecto, cientes de que nós não podemos nos convencer com títulos do contrato. Nós temos que descer as cláusulas, descer os olhos nas cláusulas e, da leitura das cláusulas, apurar que realmente se trata de uma locação, que realmente se trata de uma compra e venda, porque cada um dos negócios terá uma característica que o identifica. Sim, terá uma característica de identificação. Compra e venda tem que ter preço, locação tem que ter o valor do aluguel. É disso que nós estamos falando. Então, o primeiro aspecto vem da leitura das cláusulas contratuais. Professor, se tem um primeiro aspecto, qual é mesmo o segundo aspecto? O segundo aspecto é ir para a fase da execução do contrato, analisando que, se foi um contrato de locação, que todo mês se pague o valor do aluguel. Porque se foi um contrato de locação forjado, simulado, nós, na prática, vamos verificar isso pela ausência mensal de pagamento de aluguel e vamos, então, taxar ele como um contrato simulado, passível de nulidade, passível de perder toda a sua eficácia e ser jogado, portanto, na lata do lixo, que é onde os negócios jurídicos simulados devem estar, na lata do lixo. Então, um segundo aspecto é analisar na prática, na vida real das pessoas, se os contratos que elas assinaram estão ocorrendo regularmente, estão sendo executados na sua regularidade. Porque é natural que, se há um contrato de locação e não há pagamento do aluguel, que o proprietário vá para logo ajuizar a ação de despejo. Se não,
há indícios fortes de que muito tempo o contrato de aluguel vigorando, sem uma ação de despejo por parte do proprietário, há um indício forte de que pode estar havendo um negócio jurídico simulado ali. Tá bem? Só para finalizar, pessoal, esse assunto, eu trago já que ninguém fez um questionamento, eu trago uma questão da turma da tarde. A turma da tarde fez um questionamento em torno de como se prova, professor, o negócio simulado. E aí eu disse assim a eles, ó, é mais fácil provar que o negócio não é simulado. Então, quando o juiz pede provas a respeito do negócio jurídico, o que há de mais fácil para fazer? O que há de mais fácil para fazer é que o inquilino ou o proprietário do bem locado venham ao processo e tragam provas dos recibos, tragam provas dos depósitos em conta bancária com o valor do aluguel, que tragam provas dos boletos do aluguel pagos mensalmente. Então, o mais fácil de provar é de que não há simulação e de que o contrato está regularmente sendo cumprido e executado. É um contrato de locação, Excelência, estão aqui todos os meses os depósitos que eu faço na conta do proprietário. O mais fácil de provar é isso. Agora, quando a gente entra no mundo da falcatrua, fica um pouquinho mais complicado, mas a gente consegue demonstrar indiciariamente, por indícios, que há um negócio jurídico simulado, sim. E aí vocês podem ficar se perguntando, mas como é que a gente vai demonstrar indícios para o juiz? Querem ver? Tão logo eu fui citado para a ação me cobrando pensão alimentícia, eu vou até meu pai, que me empresta o apartamento aqui em Santiago, vou até meu pai e digo assim, pai, olha, vamos ter que fazer um contrato de locação. O senhor precisa aí escrever um contrato de locação comigo e nós dois assinar, colocar 2 testemunhas que eu vou usar esse contrato de locação lá no processo da pensão. Eu vou mostrar para o juiz que eu até tenho um salário líquido, mas que o meu salário líquido, pagando aluguel e as despesas do mês, sobra muito pouco para a pensão. Eu vou forjar essa prova. Então, quando eu recebo a citação do pedido de pensão alimentícia, no mês seguinte vem um contrato de aluguel e surge e é lançado no processo. O que o juiz que vê esse contrato de sopetão sendo produzido e lançado no processo tem que pensar? Opa, espera aí um pouquinho, eu sinto cheiro de indícios de falcatrua, eu sinto um mau cheiro de fraude aqui nesse contrato. Então, por hora, não vou diminuir pensão nenhuma, que é o que o devedor de alimentos pretende com esse contrato. Ele está juntando o contrato e pedindo para reduzir o valor dos alimentos. Num primeiro momento, eu vou agir com cautela, porque eu estou achando que há muitos indícios de que esse contrato de locação foi fabricado só agora para tentar diminuir o valor da pensão. Então, o juiz deixa o valor da pensão como ele originalmente fixou, não reduz em nada. Por quê? Porque ele, magistrado, vai tentar estar à espera de novas provas no sentido de apurar se aquele contrato de locação efetivamente está funcionando na prática. Porque se ele não estiver funcionando na prática, ou seja, se os aluguéis não estiverem sendo pagos efetivamente pelo devedor de alimentos ao proprietário do bem, nós estaremos, em verdade, continuando o contrato de comodato, o contrato de empréstimo do bem. E não haverá locação nenhuma. Sinal de que aquele contrato de locação que foi produzido, que foi juntado ao processo como prova, ele nada mais é do que um negócio jurídico simulado.
e que, sendo uma falha grave, porque negócio jurídico simulado é uma falha grave, sendo uma falha grave, o próprio juiz que tem contato com o contrato simulado, que tem a possibilidade de analisar o contrato simulado, ele pode determinar a nulidade absoluta por falha grave de ofício. O que significa, professor, o juiz determinar de ofício? Significa que ninguém precisou pedir para ele, ó, excelência, considera o contrato de locação simulado e anula ele. E ninguém precisou pedir. Ao ver e se deparar com aquela prova simulada, ele já puxa um tópico na sentença dele. O tópico na sentença dele lá um tópico vai falar lá do dever de prestar alimentos, vai ver a possibilidade do pai, vai ver a necessidade do filho. Um tópico lá vai falar da pensão alimentícia. E ele abre um outro tópico dizendo assim, da nulidade absoluta do contrato de locação juntado como prova. E ele reconstitui todas as provas de que houve uma locação simulada para tentar reduzir o preço da pensão, o valor da pensão que o devedor de alimentos iria pagar, e ele, na própria sentença, determina ou declara a nulidade absoluta daquele contrato de locação. Então, vejam, pessoal, que há uma falha grave e que o juiz pode agir de ofício, mesmo que ninguém peça a esse juiz que declare a nulidade absoluta, porque nulidade absoluta é falha grave e com falha grave o sistema jurídico não concorda. O que o professor deve reconstituir, então, é que nessas situações de simulação, cabe ou a ação declaratória de nulidade, se nós tivermos que provocar o Poder Judiciário, ou poderá ser cabível até mesmo o próprio juiz reconhecer isso no processo onde o negócio simulado foi utilizado para fazer uma determinada prova. Dito isso, estava eu me lembrando da questão que foi feita na turma da tarde para responder a vocês. É mais fácil provar que não há simulação do que provar que sim, que houve uma simulação. Então, vocês estarão cientes de que prova-se mais facilmente que o contrato está sendo executado com regularidade e que nós teremos que buscar indícios, pegar artimanhas deixadas pelos negociantes no sentido de que o negócio pode ter sido simulado. E ele será simulado quando o contrato estabelecer uma coisa e, na realidade, as partes estão agindo de outro modo. No contrato se fixa a locação com valor de aluguel e, na realidade, a parte mora lá no apartamento em comodato por empréstimo. Tá bem? É mais difícil provar a simulação, mas vocês estão cientes de que essa é uma repercussão prática. Um primeiro elemento é ler o contrato e ver se realmente se trata de locação, ver se realmente se trata de compra e venda, ver se realmente se trata de permuta, ver se realmente se trata de comodato, enfim, cada contrato tem a sua característica. Feito isso, num segundo momento é preciso tentar apurar se na prática da execução do contrato as pessoas estão se comportando conforme o negócio, conforme o contrato diz. Se é uma locação, precisa pagar aluguel. Se é comodato, não há pagamento de aluguel. Tá bem? O professor poderia fazer até um outro exemplo inverso. As partes forjam um contrato de comodato para que o aluguel não apareça na minha conta bancária. Então, eu contato o comodatário e digo assim, olha, eu vou fazer um contrato de comodato, porque daí vai constar para a Receita Federal como sendo um empréstimo, e todo mês tu me paga em dinheiro vivo.
eu vou até o apartamento e tu me paga o valor do aluguel em dinheiro vivo. Nessa conjuntura, está se forjando o contrato de comodato, de empréstimo, que é o que deve ser anulado. Qual é o objetivo fraudulento do proprietário? De que não se efetive, de que não se demonstre o aluguel, para que ele não tenha que pagar imposto de renda. Então, os exemplos, eles variam, pessoal, mas todos vão permitir que nós venhamos a reconhecer elementos naturais de cada um dos negócios jurídicos e depois, lá na prática, analisarmos se esses elementos naturais que caracterizam locação, compra e venda como compra e venda, comodato como comodato, se esses elementos naturais estão sendo atendidos na prática. Porque se não estiverem sendo atendidos na prática, isso será verdadeira simulação e a penalidade é anular o negócio jurídico simulado. Nessa parte da aula, o professor está satisfeito, pessoal. Nessa parte da aula, dos elementos naturais ou identificadores do negócio jurídico, o professor se dá por satisfeito. Eu tenho aqui no documento que mandei a vocês como roteiro de estudos uma boa explicação em torno disso, juntamente com os exemplos que amplamente eu falei a vocês. Eu quero acreditar que nós estamos bem conversados a respeito desta situação. Agora, o próximo assunto da nossa aula vai dizer respeito à representação, assunto que não é novo e que vocês já viram. Vocês já viram aqui no nosso direito civil, mas viram lá no direito civil 1, quando o professor falou do artigo 3º do Código Civil e disse que os absolutamente incapazes deveriam ser representados por seus pais e, na falta dos pais, deveriam ser representados por seus tutores. Já estudamos artigos 104 a 114, o professor precisa ver com vocês agora a disciplina jurídica dos artigos 115 a 120. É esse o objetivo da nossa aula de hoje. O professor vai trocar um pouquinho aqui de material, só para nós conseguirmos conversar um pouquinho, ó. O assunto representação, gurizada. O assunto representação, ele ganha uma dupla possibilidade de estudo. Quando vocês falam de representação, vocês obrigatoriamente têm que reconhecer, de um lado, a possibilidade da representação ser legal. A própria lei determina que uma pessoa natural represente outra pessoa natural. E, de outro lado, vocês terão que reconhecer uma outra possibilidade, que é a representação ser convencional. E se ela é convencional, convenção lembra contrato. E tratando-se de representação, o contrato é denominado de contrato de mandato, que a gente conhece pelo instrumento de procuração. Quando temos, então, uma legislação determinando que uma pessoa natural representa a outra, é o caso dos pais que representam os filhos menores, nós estaremos diante do tratamento jurídico da representação legal. Os poderes na representação legal, eles são amplos, não há limites. Pode-se fazer qualquer coisa
de qualquer coisa. Embora os pais que representam os filhos, eles tenham ciência de que há uma responsabilidade civil se eles errarem, se eles causarem danos a terceiros, e há também uma responsabilidade criminal se eles, por exemplo, agirem praticando atos que caracterizem-se por estelionato. É um exemplo que eu estou dando, mas o que eu quero enfatizar é que na representação legal, a lei está dizendo que uma pessoa representa a outra por certo tempo ou vitaliciamente em alguns casos, mas a lei está dizendo que uma pessoa representa a outra. Professor, na representação legal, existe limitação de poderes? E a resposta é não. Na limitação legal, melhor dizendo, na representação legal, não existe limitação nenhuma de poderes. Os pais, no exemplo que amplamente eu uso, os pais podem fazer qualquer coisa, qualquer ato da vida civil em nome dos filhos. Não há nenhuma limitação. O que há, então, professor? O que há é a ciência de que os pais praticam atos representando seus filhos menores e que eles são responsáveis, sim, por causarem danos nessas negociações e são responsáveis, sim, criminalmente, se infringirem a legislação criminal. Tá bem? De outro lado, há a representação convencional, que a gente estabelece como o contrato de mandato e que conhecemos pelo instrumento de procuração. Nessa perspectiva da representação convencional, vocês estão bem cientes de que há sim a possibilidade de limitar os poderes. O outorgante representado, ele fixa na procuração os poderes que ele está delegando ao outorgado representante. E se ele fixa os poderes por escrito na procuração, ele pode dizer sim, que esses poderes são só para vender o apartamento da matrícula tal. Ou, se ele quiser dar amplos poderes ao outorgado representante, ele pode lá nos poderes dizer, olha, os poderes irrestritos para comprar, vender, administrar todo o patrimônio do outorgante representado, enfim, podendo praticar todos os atos da vida civil para bem cumprir e fielmente cumprir o desempenho do presente mandato e da presente procuração. Ou seja, pode-se também dar amplos poderes ao outorgado, àquele que vai me representar por procuração. Detalhe, na procuração, na representação convencional, que nós conhecemos como procuração, há a possibilidade de limitação de poderes, mas não se proíbe que a procuração dê amplos poderes. Os pais que representam os filhos numa representação legal, eles têm sempre amplos poderes. Os procuradores que representam os outorgantes por procuração poderão ter poderes limitados ou poderão ter amplos poderes, de acordo com o que a gente ler no instrumento de procuração. É o instrumento de procuração, que é documento escrito, obrigatoriamente escrito, ou por escritura particular, ou por escritura pública na presença do tabelião de notas, mas a procuração, sim, é documento escrito. Por quê, professor? Porque nós precisaremos provar às pessoas com quem a gente vai negociar. Provar que a gente age por representação e que a gente tem poderes para agir. Porque senão seria o mesmo que não ser o agente capaz. Querer vender um patrimônio que não me pertence.
Então, a ideia é que a procuração se dê por escrito para que se possa provar aquele negócio de mandato, aquele contrato de mandato, e provando o contrato de mandato, demonstrar às pessoas que a gente age legitimamente, que a gente está investido de poderes para praticar atos da vida civil em nome do outorgante. Isso tudo aspecto introdutório. Agora o professor entra no artigo 115, que é a primeira regra que eu quero ver com vocês. Temos mais meia hora de aula, e nessa meia hora de aula o professor analisa com vocês os artigos 115 ao 120. No artigo 115, a regra é muito curta. Os poderes de representação conferem-se por lei, representação legal, ou conferem-se pelo interessado. Quando o artigo está a usar a palavra interessado, nós estamos diante de uma representação convencional. As partes convencionam, as partes contratam. E contratando um mandatário, no contrato de mandato, nós temos um mandatário. Contratando um mandatário, a gente vai delegar poderes a esse mandatário. E esse mandatário vai portar por aí, vai sair apresentando por aí uma procuração que lhe dará poderes para gerenciar o patrimônio do outorgante representado. Então, aqui na representação convencional, fica muito clara uma ideia de que a lei não impõe a representação como se faz lá na representação legal. A lei autoriza que as partes negociem por contrato de mandato. E negociando por contrato de mandato, estabeleçam ou criem ou redigam uma procuração. Essa procuração pode ser por instrumento particular, no escritório das partes que vão assinar, ou pode ser por instrumento público, na presença do tabelião de notas. Melhor que seja por instrumento público, na presença do tabelião de notas. Por quê? Porque se a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que envolvem bens imóveis de valor superior a 30 salários mínimos, a procuração daquele que representa o titular da propriedade, a procuração também precisará ser por escritura pública. Não adianta pensar assim, o código exige escritura pública para transacionar uma compra e venda, para transacionar uma doação, para transacionar um aluguel, para fazer um contrato de comodato. Mas não exige que se faça por escritura pública a procuração. Lê do engano, senhores. Para nós efetivarmos a regra do artigo 108 do Código Civil, que exige escritura pública, quando os procuradores, representantes do outorgante, forem agir, eles precisarão apresentar procuração por instrumento público, se o objetivo for negociar bem imóvel, e se for o objetivo também de negociar esse bem imóvel por escritura pública. Vejam que se há necessidade de escritura pública para o contrato, para o negócio principal, há necessidade de escritura pública para a redação da procuração, que vai dar poderes ao procurador, ao outorgado, para que ele celebre atos da vida civil em nome e no interesse do outorgante. A procuração, só para finalizar esse artigo 115, a procuração numa representação convencional, ela é um documento que a gente produz
com base na mais absoluta confiança. Ninguém sai por aí fornecendo procuração para quem não conhece ou para quem não confia. Fornecer procuração para quem a gente não confia significará que logo ali na frente, logo ali no futuro, o incômodo virá. Porque em quem a gente não confia, não dá para colocar uma procuração lhe dando poderes para agir em nosso nome. Portanto, a grande conclusão é que no contrato de mandato, que a gente conhece por procuração, a relação se estabelece com base na mais absoluta confiança. O procurador é uma pessoa em quem o outorgante representado confia muito. Confia tanto a ponto de colocar em suas mãos poderes para gerenciar patrimônio, poderes para praticar atos da vida civil. Então, a grande conclusão dessa telinha que envolve o artigo 115 é que a representação ela pode se dar de forma legal, quando a lei impõe que uma pessoa represente outra, ou ela poderá se dar de forma convencional, quando as partes fazem o contrato de mandato e escrevem uma procuração delimitando os poderes que o representante vai ter e os poderes que ele vai exercer. Poderão ser poderes amplos que o representante vai exercer por procuração, ou o outorgante poderá restringir esses poderes, essa delegação de poderes. Isso é critério de quem outorga, isso é critério de quem delega poderes. Se eu quero delegar poderes para alguém agir em meu nome, está na minha manifestação de vontade escrever uma procuração restringindo os poderes ou escrever uma procuração dando amplos poderes para o meu representante agir. Artigo 116, pessoal. O artigo 116 vai desencadear a seguinte regra jurídica aplicada por subsunção. A manifestação de vontade pelo representante, outorgado, se for uma representação convencional, ou os pais, se for uma representação legal, porque esse artigo 116 não distingue entre representação convencional e representação legal, e se ele não distingue, não somos nós que vamos fazer uma interpretação restritiva. Se o artigo e o legislador não restringiram e não limitaram ou só a representação legal ou só a representação convencional, não somos nós que vamos fazer essa limitação interpretativa. Então, aqui, quando fala em manifestação de vontade pelo representante, leia-se, pode ser o representante legal, que tem amplos poderes, ou pode ser o representante convencional, que pode ter poderes limitados, ou pode ter amplos poderes, conforme estiver escrito na procuração. Então, volto à regra do 116, dizendo que ele trata das duas representações, tanto da legal quanto da convencional. A manifestação de vontade pelo representante nos limites de seus poderes produz efeitos em relação ao representado. Está bem, o artigo é muito claro, embora o texto que se siga nessa telinha aqui ao lado, ele venha a explicar. E a primeira explicação que eu faço a vocês é que as pessoas geralmente praticam elas próprias os seus atos da vida civil. Mas vocês estão cientes que o nosso sistema jurídico permite
que uma pessoa natural represente outra pessoa natural ou uma pessoa jurídica. E aqui um detalhe: é possível que uma pessoa natural represente sim uma pessoa jurídica. E eu já falei sobre essa terminologia a vocês. A melhor terminologia que nós podemos adotar é que o administrador da pessoa jurídica, o diretor da pessoa jurídica, aquele que pratica os atos de gestão como sendo a própria pessoa jurídica, este representa a pessoa jurídica. Ele, representante da pessoa jurídica, vai assinar uma procuração delegando poderes que a pessoa jurídica está passando para uma outra pessoa natural agir em nome dela, pessoa jurídica. E então, esta pessoa que tem o poder de ser outorgado, que recebe poderes por procuração para agir em nome da pessoa jurídica, este sim vai ser chamado de representante da pessoa jurídica. Vejam que quem age como administrador é representante e que quem age por procuração é o representante da pessoa jurídica. Essa terminologia distintiva é importante tecnicamente. Eu, particularmente, gosto de usar a palavra representante quando eu estou falando do próprio diretor que assina como sendo a própria pessoa jurídica, e gosto de falar representante da pessoa jurídica quando aquele representante efetivamente age com base em uma procuração. Quem é que assinou a procuração para o representante agir? O representante da pessoa jurídica. O administrador assina a procuração, delegando poderes que são da pessoa jurídica para uma pessoa natural que vai representar essa pessoa jurídica. Então, o diretor, o administrador é representante. O outorgado, que recebe poderes para agir por procuração, é o representante. Cuidem esse detalhe. Então, as pessoas jurídicas também podem delegar poderes por procuração. O que mais o professor tem que dizer? Que a obrigação, existe obrigação de o representante atender interesses do representado. Eu já citei uma ementa de jurisprudência lá do STJ, e vocês perceberam que o STJ confirmou a anulação de um negócio de doação, porque um irmão sadio usou a procuração do irmão adoentado para doar patrimônio do irmão doente à sua prole, aos seus filhos. Então, vejam que ali houve um conflito de interesses e que o STJ se valeu desse conflito de interesses para dizer que não age de boa fé quem usa a procuração no interesse próprio ou para enriquecer a sua prole, os seus filhos, em detrimento do irmão que está doente. Não era provavelmente esse o objetivo do irmão adoentado ao transmitir poderes, ao delegar poderes por procuração. Vejam aqui, então, com o que eu estou falando, a importância de se ter confiança em quem a gente delega poderes. Quando nós delegamos poderes, nós temos que confiar fielmente naquele que vai receber os poderes por procuração. Porque, às vezes, mesmo sendo irmão, o irmão trai o outro irmão. Esse caso do STJ foi exemplo que um irmão, usando a procuração fornecida pelo outro irmão, simplesmente doou ações, doou cotas de uma sociedade empresária que pertenciam ao irmão doente e, usando essa procuração, doou para seus filhos no interesse pessoal próprio, ou seja,
em verdadeiro conflito de interesses com o mandante, com o representado ou outorgante. Por fim, aqui nessa telinha ainda, o professor estabeleceu alguns critérios ou requisitos para a representação. O primeiro deles na letra A, bem abaixo ali, ó, outorga de poderes. Essa outorga de poderes pode se dar por força de lei? Sim. A lei determina que uma pessoa represente a outra. Essa outorga pode se dar por contrato de mandato? Sim. As partes escrevem uma procuração onde delimitam ou não delimitam, dão ambos poderes, onde delimitam ou não delimitam os poderes para se representar por procuração. Então, o primeiro aspecto, ou o primeiro requisito é outorgar poderes, ou por força de lei, ou por força de uma procuração. Essa procuração, obviamente, ela, como negócio jurídico que é, contrato de mandato é um negócio jurídico, como negócio jurídico que é, a procuração precisará passar pela análise do artigo 104. Os agentes devem ser capazes, o objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável, a forma ou formalidade deve ser atendida, contrato escrito, ou por escritura particular, ou por escritura pública, e também teremos que ter vontade livre. A vontade dos negociantes deve ser livre. Letra B, um segundo requisito que vocês têm que ter atenção, a atuação do representante em nome do representado, ou seja, alguém que titulariza a procuração, que comparece aos atos da vida civil portando uma procuração e se identifica, olha, eu estou aqui para negociar em nome do meu irmão, eu estou aqui para negociar em nome do meu pai, eu estou aqui para negociar em nome do meu cliente, porque eu sou advogado. Então, a gente apresenta a procuração para conseguir provar às pessoas que a gente vai, sim, agir legitimamente em nome daquele que é titular do bem que vai ser negociado. Letra C, terceiro requisito, manifestação de vontade do representante em relação à terceira pessoa. O representante, portando uma procuração ou com poderes por força de lei, ele vai praticar negócios jurídicos em nome do representado e vai praticar esses negócios jurídicos com terceiras pessoas, com terceiros que vão assinar o ato da vida civil juntamente com o representante. Então, a manifestação de vontade que o representante faz é em relação a terceiros. O titular do domínio, o titular da propriedade não pode se fazer presente, então nada mais correto do que ele redigir, elaborar uma procuração e mandar um representante comparecer para praticar o ato da vida civil em seu nome. Esses três requisitos, eles englobam a ideia de representação, que pode ser legal ou pode ser convencional. Chego agora no artigo 117, e antes mesmo da leitura da regra do artigo 117, eu digo a vocês que esse artigo fala em negócio anulável. Quando o legislador usa o termo anulável, é porque a falha é leve. Falha leve, ação anulatória. Ação anulatória se submete a prazo de decadência. Muito bem. Quem lembrou disso está de parabéns. O legislador poderia, professor, ter usado a palavra nulo no lugar de anulável, e daí essa falha seria grave? Sim. O legislador poderia ter usado a palavra nulo, e então a falha seria grave, muito grave. Como está redigido, usando a palavra anulável, o legislador quis dar o tom de falha leve. A ação anulatória, portanto,
se submete a prazo de decadência. Vamos ver se o parágrafo único estabelece um prazo de decadência ou se ele não estabelece e vale a regra geral para a decadência quando os artigos de lei não prevêem prazo? Vamos analisar isso. Então, atenção aqui comigo. Artigo 117, a regra diz o seguinte: salvo se o permitir a lei ou o representado, então, representação legal por força de lei, a lei pode permitir, ou representação convencional por força de procuração, a procuração pode admitir, o que nós vamos ver agora. Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável, falha leve. O negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou no interesse de terceiro, é isso que quer dizer ali, ó, ou por conta de outrem, quer dizer ou no interesse de terceiro, no seu interesse próprio ou no interesse de terceiro, celebrar consigo mesmo. Aqui, gurizada, é vedado o negócio consigo mesmo. É isso que nós temos que interpretar aqui. Contrato consigo mesmo é algo não querido pelo legislador como regra geral. O legislador não deseja que alguém utilize-se de uma representação legal, um pai que representa um filho menor, ou que alguém utilize-se de uma procuração, alguém que representa outra pessoa por procuração. O legislador não deseja que esse representante negocie consigo mesmo. Ou seja, imaginem que o contrato ele é escrito e lá, no momento da assinatura de meu irmão, eu assino por procuração. E no momento da assinatura do comprador, eu assino como sendo o comprador. Então, a minha assinatura por procuração vale por assinatura do que eu represento, do irmão que eu represento, e quando eu assino no meu próprio nome, a minha mesma assinatura vale como comprador em causa própria. Ou seja, eu retirei do meu irmão qualquer possibilidade de discutir o preço que eu ajustei no contrato. Eu usei a procuração que ele me forneceu para administrar atos da sua vida civil, eu usei essa procuração para fazer contratos comigo mesmo. O legislador quer isso, gurizada? Como regra geral, a resposta é não. Regra geral, o legislador não quer que procuradores façam contratos consigo mesmo. Usem a procuração e assinem por um negociante e assinem também como sendo o outro negociante. Contrato consigo mesmo é vedado como regra geral. Professor, e se é vedado como regra geral, qual é a penalidade? A penalidade é de anulabilidade, falha não grave. A gente ajuiza a ação anulatória dentro do prazo de decadência ou, passado o prazo decadencial, ninguém mais discute esse negócio. É disso que está a se tratar quando o legislador usa a palavra anulável. O interessado, o outorgante, aquele que delegou poderes, ou ajuiza a ação anulatória dentro do prazo, ou ele vai permitir que o tempo passe, não vai discutir esse negócio e o negócio vai convalescer pelo passar do tempo, vai se tornar válido para sempre. Porque um dia depois de esgotado o prazo de decadência, ninguém tem mais direito de anular esse negócio. Ou anula e entra com a ação anulatória dentro do prazo, ou não anula nunca mais. É esse o recado. Então, vocês estão cientes de que, na regra geral, veda-se o contrato consigo mesmo.
Professor, mas eu estou curioso para saber qual é o prazo de decadência que eu tenho que seguir como advogado para ajuizar a ação anulatória dentro do prazo. Estou curioso para saber. Vamos ler o parágrafo? Será que o parágrafo nos diz qual é o prazo? Provavelmente não diga. Vamos ver então. Parágrafo único. Para esse efeito de contrato consigo mesmo, de ser anulável o negócio jurídico, tem-se como celebrado pelo representante, o outorgado, aquele que recebe poderes, o negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido subestabelecidos. Bah, professor, agora eu confundi tudo. Agora o senhor me fala em subestabelecimento e ainda coloca em vermelho lá a palavra subestabelecidos. Agora que eu confundi tudo. Pessoal, simples assim. Sem confundir nada, porque não há o que confundir. Quando eu recebo poderes por procuração, essa procuração, ela poderá, lá ao final, dizer que os poderes que eu estou recebendo podem ser subestabelecidos à terceira pessoa. Ou ela poderá vedar que esses poderes sejam subestabelecidos. É uma deliberação de quem delega poderes, o outorgante representado delega poderes, e ele lá ao final dos poderes poderá deliberar: vou admitir que meu irmão subdelegue poderes, ou não vou admitir que meu irmão me represente e subdelegue poderes. O subestabelecimento é um negócio jurídico válido, mas ele vai partir da premissa de o interessado, de o titular dos atos da vida civil, autorizar o subestabelecimento ou não. O parágrafo único. Em que contexto entra o parágrafo único do artigo 117? Posso eu pensar o seguinte: o artigo 117 veda o contrato comigo mesmo. Então, eu recebi uma procuração do meu irmão, mas para não caracterizar contrato comigo mesmo, não constar a minha assinatura lá no nome do meu irmão e não constar a minha mesma assinatura no meu nome, eu vou subestabelecer os poderes que ele me passou, eu vou subestabelecer para o meu amigo. Então, meu amigo assina como sendo o meu irmão, por poderes que passaram por mim e que eu subdeleguei a ele, e daí na hora de eu assinar, eu assino em causa própria, eu assino sozinho. Vejam que essa é uma artimanha que pode ser utilizada, pode ser pensada por alguém que age malandramente. E vejam que o legislador, no parágrafo único do 117, disse: não me venham com essa artimanha de subestabelecer poderes para outra pessoa para querer descaracterizar o contrato consigo mesmo. Sim, vai igual ser contrato consigo mesmo se eu receber poderes do meu irmão, subestabelecer esses poderes, delegar novamente esses poderes à terceira pessoa, tendo essa possibilidade na procuração, e fazer com que essa terceira pessoa negocie comigo mesmo. Igualmente, há essa vedação, igualmente a lei considera contrato consigo mesmo. Ou o contrato consigo mesmo é, na literalidade, a minha assinatura como vendedor e a minha assinatura como comprador, porque na condição de vendedor eu atuo por procuração, ou ele pode ser contrato comigo mesmo quando eu subestabeleço essa situação. E agora, falando rapidamente, o professor já ouviu bater, falando rapidamente do prazo de decadência, como o parágrafo único não falou do prazo de decadência, nós temos que representar, ou nós temos que reconhecer que a decadência é de 2 anos, lá dos artigos 178 e 179, especificamente, que vai dizer que quando a lei não prever prazo de decadência, esse prazo será de 2 anos. Ou a ajuização anulatória dentro dos 2 anos, ou não ajuiza mais. Artigo 118.
Eu já falei para vocês, só vou repetir o que está na regra. O representante é obrigado a provar às pessoas com quem tratar em nome do representado a sua qualidade e a extensão dos seus poderes, sob pena de não o fazendo, responder pelos atos que a estes excederem. Ou seja, quando a gente senta na mesa de negociações, é de bom tom mostrar a procuração e mostrar a que veio. Eu estou aqui na mesa de negociações representando o meu amigo fulano de tal, ou o meu irmão Beltrano, e aqui venho com poderes para vender o apartamento. Está aqui a cópia da procuração, se os senhores quiserem guardar, e eu me coloco aqui como, vou usar o termo do 104, como o agente capaz, que tem poderes para vender ou alienar esse apartamento que é objeto da negociação. É de bom tom, eu diria mais do que bom tom, é obrigatório ao representante provar a que veio, provar que é o pai do absolutamente incapaz, ou provar que age com uma procuração que lhe dá poderes. É obrigação. E tudo o que ele não provar e fizer em excesso de poderes, ele será responsabilizado por isso. A responsabilidade que nós estamos falando aqui é aquela famosa ação indenizatória por danos materiais ou por danos morais. Conflito de interesses, eu só lembro a vocês do caso julgado pelo STJ. O STJ anulou a doação feita por um irmão com base em procuração, essa doação de ações ou cotas sociais que um irmão fez aos seus filhos usando o patrimônio e a procuração do outro irmão que estava doente. Vocês já estão cientes daquele exemplo, o professor já falou a vocês, e eu só me reporto à regra especificamente prevista no artigo 119. É anulável, portanto, falha não é grave, a ação é a anulatória que se submete a prazo de decadência. Nesse caso aqui, o parágrafo único fala em decadência de 180 dias. Vamos à regra. É anulável o negócio jurídico concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado. Se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com ele tratou. Parágrafo único. É de 180 dias a contar da conclusão do negócio ou da cessação da incapacidade, representação feita pelos pais aos filhos menores, então tem que cessar a incapacidade. É de 180 dias a contar da conclusão do negócio ou da cessação da incapacidade, o prazo de decadência para pleitear-se a anulação prevista nesse artigo. Mapa mental do artigo 119, o círculo com o termo conflito de interesses. Conflito de interesses e o balãozinho para o lado. Possibilidade de ação anulatória desde que ajuizada em 180 dias a contar ou da celebração do negócio ou, no caso dos menores absolutamente incapazes, a contar da data em que eles obtêm a maioridade. Dito isso, o professor finaliza com o artigo 120, dizendo simplesmente assim: no artigo 120, nós temos a ideia de que a representação legal, ela merece o tratamento dado pela própria lei, e eu trago o exemplo do artigo 3º, os absolutamente incapazes, ao que se soma o artigo 1634, inciso 7 do Código Civil, e nós vamos lá ver que compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, 7, representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 anos nos atos da vida civil, ou assisti-los após essa idade nos atos em que forem parte, suprindo-lhes o consentimento. Muito bem, pessoal. Por força de lei, é a própria lei que estabelece normas
a respeito dessa representação legal. Não precisamos falar aqui na primeira parte do artigo 120, não precisamos falar aqui em procuração. Agora vamos analisar a segunda parte, que está aqui numa setinha azul logo abaixo. Os requisitos e os efeitos da representação voluntária são os da parte especial deste Código Civil, que lá nos artigos 653 a 666 trata do contrato de mandato. Com isso, o professor finaliza dizendo que a representação é muito importante para a prática de atos negociais. Ela dinamiza, ela é útil para agilizar a celebração de negócios jurídicos. Eu poderei me fazer presente em um ato, em uma solenidade, e mesmo assim transferir poderes para outros 2 representantes, para que cada um no mesmo dia e na mesma hora celebrem outros 2 negócios jurídicos em meu nome. Então, eu farei um e os meus representantes farão 2, outros 2 negócios jurídicos de compra de imóveis. Naquele dia, comprei eu 3 imóveis. Me fiz presente na solenidade de escritura pública em apenas um deles. Os outros 2, quem me representou, quem compareceu ao ato solene da escritura pública, foram os meus representantes, que lá estiveram portando uma procuração. Então, vejam que a procuração, vejam que a representação dinamiza, ela é útil, ela dinamiza a prática dos negócios jurídicos. Gurizada, o professor ainda vai ficar à disposição de vocês. Amanhã nós vamos ver condição, termo e encargo.